Oi galera, tudo bom? Eu vim aqui, na verdade eu ia gravar esse vídeo no outro vídeo, só que ficou muito longo e eu resolvi fazer uma parte 2, talvez, daquele vídeo falando sobre leituras. Respondendo algumas questões, porque eu comecei a responder lá e eu vi que eu iria me estender muito, porque são questões muito pra pensar, muito pra falar, então eu resolvi fazer aqui. E a primeira pergunta é se eu leio mais de um livro por vez. Eu achava que sim, eu achava que eu conseguia ler. Teve uma vez na vida que eu consegui ler 2 livros ao mesmo tempo. Faz muito tempo, foi no ensino médio que eu não falava com ninguém e eu só lia, então deu certo. Mas atualmente eu pensei, sim, eu estou lendo quando eu recebi essa pergunta, porque eu realmente postei no meu Instagram que eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Porém, eu não tô lendo os 2 ao mesmo tempo. O que eu fiz? Eu comecei a ler o livro do Ted Bundy e comecei a ler. Eu senti que eu li ele bem rápido, sabe? Tipo, pro atual estado que eu tô, de muitas coisas, eu li ele relativamente rápido. Mais de 100 páginas em alguns dias. E isso é uma vitória pra quem não conseguia ler nada até então, né? E quando eu cheguei na segunda parte, né? Não é bem uma segunda parte, mas ele dá um espacinho ali pras histórias. Eu consegui pegar um livro novo do Crepúsculo, que era um livro que eu tinha interesse pra caralho. E eu falei, não, vou dar uma pausa no livro do Ted Bundy e vou ler esse daqui. Então, meio que um tá em stand-by pro outro, então não tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. E creio que atualmente eu não tenho essa capacidade mais de ler 2 livros ao mesmo tempo. Já fiz, talvez em algum futuro vou conseguir reler alguns livros ao mesmo tempo, porém não agora. A segunda pergunta é como surgiu meu interesse por ciências? Meu pé. Eu sempre odiei biologia. É, irônico, né? Eu sempre odiei. Teve um episódio muito no meu ensino médio que eu não estudava, eu ia bem, eu ia na média em algumas questões, né? Tipo, não ia bem em tudo, mas eu ia na média em algumas matérias, porque na minha época, me senti muito velha agora. Na minha época era por conceito. Então você faz 3 matérias, por exemplo, na ciências, física, biologia e química. Você vai bem em uma, você vai na média nos outros, você vai bem, entendeu? Enfim, era mais ou menos assim. E eu, no meu primeiro ano na química, eu ia muito bem, assim, ó, muito bem mesmo. Na biologia, eu tava, ó, mas eu não ia bem em química porque eu estudava, eu ia bem em química porque o básico eu já sabia daquela época. Tipo, hoje eu tô cagando andando pra química. A biologia do primeiro ano era tipo, tá, a professora passava conteúdo pra gente. Aí mudou a professora, enfim. A física era um negócio que já me despertou ali uma curiosidadezinha, porque um professor muito bom, maravilhoso, assim, ó. Foi o senhor, professor Paulo. Nunca vai ver esse vídeo, mas tudo bem. Foi o senhor que me fez ter um olhar pra ciência. Ele explicava a física com uma paixão que vocês não têm noção. Se você foi meu aluno, você tem noção, mas enfim. Ele explicava a física com uma paixão, explicando os exemplos, e daí eu lembro até hoje, assim, ó, até hoje. Ele tinha passado algumas questões, eu terminei as questões primeiro, porque eu fui, assim, basicamente o ensino médio todo, eu terminava a primeira pra depois conversar. Aí todo mundo ficava fazendo, tinha terminado, eu conversava com o professor, eu ficava quieta lendo. E naquele dia, naquela aula, era uma aula sobre atrito. E aí eu sentei conversar com ele, porque ele era muito parceria. E eu perguntei, tá, mas como assim, sabe? Tipo, eu tinha entendido o conceito, mas eu não conseguia ver funcionando no nosso mundo, assim. E ele me explicou, pegou um estojo e arrastou pela mesa. Ele falou, você acha que tem atrito aqui? Eu falei, não, tava deslizando ele. Mas tem, tudo tem atrito, Alana. E ele começou a me explicar. E eu fiquei tipo, caralho, velho. Mas beleza, foi um despertarzinho ali. Quando eu tenho uma paixão por basquete que, assim... Porque eu sou alta, eu tinha facilidade de jogar, eu jogava bem. E quando eu jogava basquete, acontecia um negócio na minha cabeça que, assim... Lançar a bola, né? Eu conseguia... Claro que não era uma certeza 100%, mas eu conseguia ter mais ou menos a minha cabeça funcionando pra falar, você tem que jogar nessa proporção, nessa altura. Eu via a parábola que fazia da cesta com a minha mão e ela ia acertava. Então, depois eu descobri que isso a gente trabalha em física, todo esse rolê pra você acertar o alvo de velocidade, de distância e tal, e tal. E aí eu me apaixonei por física. Eu falei, cara, eu consigo juntar isso com minha paixão no esporte e pá, deu super certo. Então acho que foi ali, né? Todo
uma volta pra falar que eu me apaixonei ali por ciências, né? Por física, no caso. O professor sempre me elogiando. Eu ia na média em química e biologia, e a minha professora uma vez me olhou assim, Alana, você tem que melhorar essa sua média, era em zoologia de vertebrados. E eu, sabe, tipo, tô vindo na aula ainda por um milagre. Resumo da história, alguns dias atrás eu fui dar uma aula na sala dessa professora sobre biologia, zoologia dos vertebrados. Então, no que eu ia na aula, eu fui lá dei uma aula. Então, assim, pequenas vitórias, né? Como surgiu a minha paixão por livros? Desde pequena, eu sempre fui muito estimulada. Meus pais sempre compraram livrinhos pra mim, sempre leram pra mim, sempre me levavam em feiras de literatura que tinha aqui na minha cidade, sempre me davam dinheiro, porque tinha os caras que iam lá e vendiam os pacotinhos com livros, os conjuntinhos, eles sempre me davam dinheiro, quando possível, claro, pra eu comprar. Então, assim, desde pequena eu fui muito estimulada, eu tô me emocionando. Desde pequena, então, eu fui muito apaixonada por livros, fui muito estimulada. Então, pra uma criança gostar de ler, ela tem que ter o exemplo. Eu sempre tive esse exemplo. Meus pais sempre leram muito. Hoje em dia, eles não leem muito. Minha mãe faz tricô, meu pai mexe no celular porque não tem muito tempo. Mas eu já sou adulta e já sei meus princípios que eu quero seguir. E é muito engraçado, porque quando as pessoas me veem lendo, assim... Teve uma vez que eu fui num campeonato que meu pai teve de futebol amador, aqui perto da minha cidade, na região aqui. E eu sentei, tava lendo o Iluminado, tipo, fui meio que obrigada, porque não tinha ninguém que conhecia lá, mas eu fui pra dar um apoio no meu pai, né? A gente ia ganhar almoço, enfim. Sentei no sol, porque era bem frio, e comecei a ler o Iluminado. E nisso veio um senhor e falou, moça, você tá lendo pra sua escola? E eu falei, eu não entendi no início, sabe? Depois eu pensei, cara, a maioria das pessoas leem só pra fazer alguma coisa, né? Falei, não, moço, tô lendo porque eu gosto. Ele ficou, caraca, que legal, nunca vi alguém assim na sua idade fazer isso. Então, é muito interessante a reação. Hoje em dia, né, eu já tô velha, então não tem muito essa reação. Onde surgiu a ideia de criar um YouTube? Um canal no YouTube. Já falei, né, tipo, desde a minha adolescência eu tive o sonho, assim, sabe, naquela época de Kéfera, de Cocielo, de Luca Vira. Luba não, porque eu não acompanhava. Mas desde essa época eles eram super famosos, eu falei, cara, eu quero isso pra mim. E eu tentava fazer esse conteúdo, porém não é pra mim esse conteúdo. Eu não consigo, não me sinto bem fazendo isso. Então, no ano passado eu criei um canal, não deu certo, beleza. Em 2018 eu tava sozinha de novo, tipo, bem sozinha, e daí eu criei um canal, que é esse daqui. Postei alguns vídeos, porém eu não tinha material de edição, eu não sabia editar, eu sempre dependia de terceiros, eu sempre precisava que alguém fizesse pra mim, e as pessoas faziam. Realmente, teve muita gente que me ajudou editando meus primeiros vídeos. E eu falei, cara, eu postei muitos vídeos aqui sem edição e eu tive vergonha disso. Tanto é que eu escondi o meu canal por muito tempo até eu aprender a editar, até eu aprender a fazer conteúdo, a sentar, a escrever um roteiro. E eu não sinto que o meu canal ainda é bom, eu não sinto que eu assistiria o meu canal. Então eu sou muito grata por quem assiste, por quem gosta. É isso que me motiva, sabe? E a questão de eu sentar aqui e falar sobre ciências e livros é porque eu sinto uma carência disso no meio. Mas eu não só isso, sabe? Eu sinto que eu gosto de falar que, cara, eu não sei explicar. É só tipo... É o que eu sinto que eu vim fazer aqui na Terra. Viajei muito, porque eu nem acredito nessas bagaças, mas pra vocês entenderem. É meio que um princípio pra mim, sabe? De, tipo, mostrar que essa ignorância pode ser suprida com conhecimento. Claro, podendo estar errado, sempre tenha em mente esse ditado do Carl Sagan. Eu posso estar errado, sabe? Eu posso mudar de opinião amanhã com as provas. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de mal você mudar de opinião com provas. Eu já mudei de opinião com provas que eu posso mudar de novo daqui no futuro. Então eu meio que quis vir aqui mostrar isso, que a ciência também não é feita só por gente velha, não. Que tem muito campo aí pra gente estudar, tem muito campo pra explorar e saber que tem gente que gosta disso, que tem gente que se interessa por isso também, é uma terapia pra mim, sabe? Então meio que é isso, trazer conhecimento, ter esse tempinho para o feedback de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram. Me perguntaram pra eu indicar um romance. Romance não é muito minha praia, não.
Mas eu quero reler esse livro, porém eu gostei muito dele, por isso que eu quero reler, porque eu gostei dele, que é da Emily Giffin, Ame o que é o seu. Essa é uma edição de bolsa que eu amo essa edição, ela é pequenininha, eu simplesmente amo ela. Mas, então, se fosse pra indicar um romance, seria esse daqui, porque ele não é um romance ficcioso, fictício. Às vezes falha, às vezes a gente falta as palavras. Meu livro favorito da saga Heróis do Olimpo. Tem 2, tá? Eu posso falar 2? Por favor, me deixe falar 2, porque eu não vou conseguir não escolher 2. É O Herói Perdido e Filho do Netudo. Desculpa, eu não consigo escolher um, porque Percy Jackson é um universo que, fora Harry Potter, é o meu favorito. Então, assim... E me perguntaram se eu já li Senhor dos Anéis. E sim, o que eu achei? Eu li o primeiro livro do Senhor dos Anéis, sempre tive muito preconceito com o Senhor dos Anéis. Porque é rivalidade, naquela época era, tá? Hoje em dia eu sei que foda-se a rivalidade. Porém, esse é muito estranho, porque eu amo jogar RPG, eu amo Harry Potter, que também teoricamente se encaixa nesse universo, mas eu não gosto desse universo, tipo, que passa Senhor dos Anéis. Por exemplo, vou dar um exemplo, GOT, que é Game of Thrones. Eu não vou olhar essa série porque eu não gosto desse tipo de universo. Não gosto desse tipo de história. Só que se você for ver, é o mesmo tipo de história que eu leio em outros livros, que eu vejo em outros filmes, então é muito confuso. Vikings é uma série que eu não tenho nenhum interesse, que eu detesto esse tipo de história. Então, assim, Senhor dos Anéis meio que se encaixa nisso. Porém, sim, os filmes eu não consegui ler, porém eu li o primeiro livro e eu amei, cara. Vai se fuder, eu não entendo minha cabeça, eu não entendo. Eu amei Senhor dos Anéis o primeiro, tipo assim, amei, oh my god, não pra vida toda, mas naquele momento eu falei, caralho, o que eu tava perdendo, cara, olha que foda. Porque foi uma boa ambientação, eu nunca falei, caralho, eu reparei que eu nunca falei de Senhor dos Anéis aqui. Eu não tenho muita experiência, não tenho muita propriedade pra falar, porém... né? Gostei da ambientação, eu me sentia no caminho lá com eles, eu me sentia nas batalhas com eles, eu me sentia em tudo, eu só li o primeiro, tá? Quero sim comprar, inclusive se alguém quiser me dar, tô aceitando. Mas eu quero todos os livros pra poder ler, pra poder falar, cara, sim ou cara, não. Então eu gostei, sim, Senhor dos Anéis. Muito obrigada por você que assistiu até aqui, comenta, se inscreve, dá like, me segue nas redes sociais e me adiciona no Facebook que vai estar aqui embaixo.